indígena, outra civilização, se organiza de uma outra maneira. A gente pode, quando olha as imagens, identificar uma cidade medieval, renascentista, uma cidade árabe, chinesa, italiana, eles que a gente conheça aqui. Aí vem a pergunta para vocês: e a cidade do século XXI? E a cidade desse momento em que o mundo é essencialmente urbano? Como é que ela se comporta? A nossa visão é que ela não se desenha de uma maneira particular, mas ela precisa ser vivida de uma maneira diferente. Por exemplo, todos vocês conhecem a beleza da Ponte Sinus. É um dos momentos mais bonitos do Brasil. Olhar a Ponte Sinus é uma das paisagens urbanas mais admiráveis do Brasil. Mas aí eu pergunto para vocês: a estrutura urbana em volta da Ponte Sinus, ela é feita para a gente ter um momento de permanência naquele lugar, ou é só para a gente passar por ali? Não é. O nosso centro de cidade, onde estão todos os elementos simbólicos, ou a maior parte dos elementos simbólicos, a praça onde nasceu a cidade, a igreja matriz, o palácio do governo, o museu histórico, a casa do Vitor Meirelles, a rua Felipe Schmidt, o mercado público municipal, essas coisas estão bem tratadas. Qual é o papel que o centro da cidade tem nesse processo de humanização? Será que o nosso lazer, pessoal, precisa ser sempre nos shoppings? O shopping é uma coisa privada, basicamente criada para estimular e facilitar o consumo. O lugar das cidades são insubstituíveis, mas os planos e as regras têm que estimular o uso dessas áreas, ou torná-las decadentes, como são os centros de cidades do Brasil. Eu falei de Brasília. Brasília foi o último momento em que a humanidade, não foi só o Brasil, conseguiu construir o sonho da cidade ideal. Brasília foi o sonho mundial, chamado pensamento modernista, que teve como centro o pensamento francês dos anos 30. Esse pensamento que influenciou o mundo inteiro, todos os países do mundo, ele só foi construído em verdadeira grandeza no Brasil, com o Brasil. É uma coisa extraordinária. Brasília, todos os defeitos que meio século depois a gente pode ver, mas Brasília talvez tenha sido a maior das realizações da civilização brasileira. Pensada por um sujeito da dimensão do Augusto Costa, sintonizado com o que havia de mais generoso no mundo naquele momento, e também com grandes equívocos, que depois o tempo se encarregou de evidenciar. Mas eu estou me referindo a Brasília, porque Brasília é toda organizada por setores. Que é o setor hospitalar, é o setor dos escritórios, das embaixadas, é o setor do governo, dos bancos, o setor bancário. Esse pensamento influenciou muito os planos diretores das cidades que se sucederam. Então, Florianópolis, até o plano anterior, era cheia das chamadas áreas exclusivas. Muitas áreas habitacionais, onde, por exemplo, para fazer uma padaria, não podia, porque era uma área habitacional. Correspondia a um valor, a uma ideia de qualidade, que o tempo se encarregou de diminuir. O tempo mostrou que ter uma padaria, uma pequena mercearia, um bar próximo de casa é uma vantagem e não uma desvantagem. Então, por exemplo, o plano de Florianópolis atual, ele transforma o centro da cidade, ele valoriza o centro da cidade. Ele pega atividades como a maricultura, que eram praticamente clandestinas, ou a pesca artesanal, e considera atividades relevantes para o município. Ele reorganiza a ocupação dos edifícios, criando centros, centralidades em cada um dos lugares, porque, por exemplo, se vocês estão ingleses ou em Canasvieiras, é importante que as coisas do dia a dia possam ser feitas lá sem precisar vir continuamente para o centro. Por exemplo, é importante ter escolas de qualidade no norte, no sul, no leste da ilha, que façam com que as pessoas não precisem estar a todo momento vindo para o centro da cidade com todos os problemas de mobilidade que Florianópolis tem. Então, o plano diminuiu muito esse determinismo de usos. Nós tivemos que mudar no passado o plano para colocar uma escola municipal, uma área que, por ser habitacional exclusiva, não poderia fazer aquela escola. Eram centenas de pequenos comércios que já trabalham há anos, trabalhavam no fundo na clandestinidade. Lugares como a Costa da Lagoa eram, na verdade, clandestinos, porque o plano estabelecia que, para dar a pizza uma construção, tinha que ter
a estrutura viária correspondente. Lá não tem carro, não tem rua, e é bom que não tenha. Isso. Então, pessoal, em ligeiras palavras, nós procuramos, e vejam, o plano não é do prefeito César, muito menos do secretário, ele passa por Câmara de Vereadores, por reuniões, por audiências. Se vocês disserem, você é a favor de todos os elementos, tudo que saiu do plano? Não. Isso seria uma presunção enorme de considerar dono do plano. Mas ele é uma mescla, ele representa a nossa sociedade. Muito dividida. O plano tem que expressar valores. Quem vai prevalecer? O ambientalista ou o construtor? Essas visões têm que se traduzir nas regras. Então, assim, nós fizemos um plano pensando nessas coisas básicas que eu comentei com vocês, mas também dentro de uma sociedade muito heterogênea, onde os valores, as cisões, as divisões ainda são muito importantes. Nós somos uma estrutura social em formação, precisamos avançar em vários dos nossos desafios, e eu diria a vocês, o plano é perfeito? Evidentemente não, nem nunca será, mas achamos que ele reflete a nossa sociedade heterogênea e que ele representa, sim, isso sem dúvida do nosso entendimento, um avanço grande em relação às regras que nós tínhamos até o começo desse ano. Obrigado. Professor Elcio. Bom dia a todas e a todos presentes. Eu agradeço ao convite do IFSC e parabenizo pela iniciativa de trazer esse projeto integrador que faz com que várias disciplinas acabem trabalhando em cima de um tema tão importante hoje aqui na cidade de Florianópolis. Nós temos um desafio grande aqui, que é de falar de um tema complexo para um público muito novo. Né? Eu olho para vocês, eu vejo a minha filha de 15 anos, né? Mas a minha filha já fala em estrutura, em espinha de peixe, já fala em estrutura, em xadrez, já fala em urbanidade. Então, esse desafio é possível, né? Fazer com que vocês possam, aos poucos, irem se apropriando e tomando conhecimento desse tema complexo que é o plano diretor. Vocês têm tantos interesses hoje, conflitantes com esse interesse, mas quando eu tinha a idade de vocês, eu lembro que o professor de geografia nos chamou para fazer entrar numa feira de ciências, e a gente tinha que fazer um projeto de urbanização do aterro da Bahia Sul. Isso era 1970 e tanto, logo depois não tinha nada no aterro, não tinha nem o projeto do Borremarques. E a gente fez lá um projeto, e foi muito legal, né? Porque a gente se aproximou de um monte de informações que a gente não teria. Então esse é um desafio. Outro desafio, então, é a dificuldade de falar o que é um plano diretor. Eu estudo planejamento urbano desde que eu fiz o mestrado em 1990. E até hoje eu continuo estudando, e até hoje eu busco me aprofundar nesse tema, porque plano diretor não é uma definição aceita por todos, e nem que tenha tido uma definição que tenha sido aceita ao longo do tempo. Como é que surge a ideia de plano diretor? A palavra plano seria um ponto de chegada, plano. Eu faço um plano, um projeto, faço um plano de ir à praia domingo. Então hoje é quinta-feira, eu fico pensando o que eu tenho que fazer para ir à praia domingo. Eu vou planejar que horas que eu vou acordar, de que forma que eu vou, o dinheiro que eu vou ter para pagar o ônibus, o dinheiro que eu vou ter para gastar lá, que horas que eu vou voltar. O seu plano é pensar aquilo que eu vou fazer daqui a pouco, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. O plano é isso. E diretor? O diretor é o que dirige. Parece óbvio, mas um plano diretor é aquilo que vai dizer para onde caminhar. Agora, nem sempre existiu plano diretor. Eu diria para vocês que plano diretor é uma coisa muito recente, se nós pensarmos em termos de história da humanidade. Até, vocês vão achar que isso é muito tempo, mas não é. Até 200 anos atrás, 150 anos atrás,
Não existia essa história de a gente fazer um plano para as cidades. As cidades iam se desenvolver de uma maneira muito devagar, embora na antiguidade a gente tenha tido cidades enormes, como Roma, que há 2 mil anos atrás teve 2 milhões de habitantes, né? Mas depois ela diminuiu, mas não se tinha essa ideia de planejar a cidade. Foi quando as cidades explodiram assim, em termos de população. Tem uma cidade, Londres, né? Ela passou assim, de uma hora para outra, de 400 mil habitantes para 4 milhões de habitantes. E as pessoas falaram, meu Deus, o que nós vamos fazer para organizar essa cidade? O rio estava poluído, as pessoas não tinham onde morar, era um conflito de pessoas na rua, doenças. E aí as pessoas pensaram, como a gente vai organizar isso aqui? Se a gente chama de cidade. Alguns na época tiveram a ideia, bom, mas a gente pode organizar as cidades assim como a gente organiza uma fábrica, né? Cada coisa no seu lugar, ordenada, né? Isso, aí, eureka, é isso? É só a gente ordenar. E aí surgiu uma dificuldade. Mas tudo bem, o dono da fábrica, o gestor da fábrica, o administrador da fábrica, quando ele vai dispor as máquinas, as pessoas, o depósito, ele pode fazer aquilo de maneira independente. Ele é o dono, é o administrador, ele coloca as coisas num lugar, num território que ele domina. A cidade, ela é exatamente o contrário. A cidade, ela não é a pessoa que administra a cidade não tem o poder sobre toda a cidade, sobre todo o território. A pessoa que vai, as pessoas, o corpo político, técnico que vai administrar a cidade, ela não pode, ela não consegue, ela não tem poder de dispor as coisas onde ela quer. Então surge a ideia, mas se nós criarmos uma lei que pelo menos a gente diga o que não pode. Isso surgiu no final do século XIX, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, que disse, aqui pode habitação e aqui pode indústria, de forma que não haja conflito, que haja uma diminuição da pressão sobre o preço das habitações. E isso foi uma grande descoberta do ponto de vista da administração, ao ponto de que os Estados Unidos